Bom dia, graça, subgraça de Jesus Cristo em nossas vidas. Hoje o pau vai comer. Eu queria muito trazer mensagem de prosperidade, alegria, né? Vitória, como pregam por aí. Mas quem me conhece a longa data sabe que eu não consigo. Por mais que eu prepare uma mensagem assim, ela vem sempre puxando para a exortação. Então, quando eu aqui na mensagem falar eu, entenda você também. E quando eu falar você, somos nós. Eu também estou inserido nesse contexto. É uma questão de oratória, é coloquial. E hoje nós vamos trabalhar em cima de um assunto que norteia a vida de Paulo. E todos nós que temos um chamado específico na vida, temos alguma semelhança, por menor que seja, com Paulo. Depois de Jesus Cristo, o homem mais relevante do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento foi escrito por ele, imbuído e orientado pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta que fica aqui como título é: como estou servindo a Deus? A que Deus eu sirvo? O de antes ou de depois da minha conversão ou depois da minha renovação mediante um processo? Porque todos nós passamos por esse processo, ou estamos passando. Não é verdade? Vou te falar em dois livros, um escrito por Lucas, que cita Paulo, que é Atos, e o outro escrito pelo próprio Paulo, que é o 2 Coríntios, carta ao 2 Coríntios. E frisando e relembrando também João Batista, ele disse assim: produzir fruto ou frutos de arrependimento. E o que é que nós estamos produzindo hoje? Quais são os nossos frutos? O que as pessoas estão vendo através da nossa vida, sem força, sem esforço nosso, natural, mediante a nossa busca, mediante o nosso relacionamento, a nossa necessidade, a vinda do céu até a gente. O que é que as pessoas têm visto na nossa vida, em todas as áreas e âmbitos dela? É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Porque foi isso que Deus me cobrou e tratou no meu coração. Atos 22, de 1 a 4, nos escreve assim, citando quando Paulo se apresenta, né, em sua defesa, em Roma. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. E segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e matando em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados ou presos para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Digo eu, não a Bíblia. Eu sempre tive o seguinte pensamento: Paulo, ele se via a Deus antes de Jesus aparecer para ele, e se via a Deus, continuou se vindo a Jesus depois que ele se converteu. Paulo se via da maneira que ele foi instruído e da maneira que ele foi educado, da maneira que ele foi orientado, e ele achava que estava fazendo certo. Paulo tinha origem judaica. Paulo falou em aramaico, a linguagem original de Cristo. Ele era um cidadão romano, educado pelo mais alto professor e mestre na época, Gamaliel. E todos estavam acostumados a Paulo perseguir, prender, matar, quando não entregava às autoridades romanas para que se fizessem isso. Nossos irmãos da igreja primitiva.
E ele acreditava que estava fazendo o certo. Muitos de nós nos convertemos, aprendemos de maneira errada e servimos a Deus de maneira errada. Achamos que podendo isso, não tem nada a ver, a gente pode aquilo e Deus perdoa. E a gente acha que está indo para o céu e estamos a passos largos para o inferno. Porém, a exemplo de Paulo, nós estávamos acreditando que estávamos fazendo a coisa certa. Obviamente, o Espírito Santo se manifesta ao coração e mente de cada um de nós de forma diferente. Mas desde que nós não firamos ou fujamos totalmente das Escrituras, cada um prega um evangelho de uma maneira diferente. Não um evangelho diferente, mas de formas diferentes. Mas desde que não contradigam, as Escrituras. Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para pastores, outros para evangelistas, né? Paulo exortou a Timóteo e disse: tu, porém, permanece fiel no dom para o qual tu fosse chamado, o dom de evangelista, assim como aprendeste da tua mãe e da tua avó, Loide e Eunice, não necessariamente nessa ordem. Temos que entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Uns falam para os jovens, outros falam para as prostitutas, outros para o drogado, mediante até o caminho que nós percorríamos errantes e fomos tirados deles. E é naquela experiência ali, frustrante, após a nossa experiência com o Espírito Santo, nossa conversão, em que Deus vai nos utilizar. Uns para casais, outros para solteiros, uns para jovens, outros para moderados, né? Homens modernos, maduros, mulheres maduras. Uns nas ruas, outros dentro dos templos. Deus, ele vai trabalhar com o seu Espírito na nossa vida, através da nossa vida, principalmente, da maneira mais peculiar. É assim comigo e é assim com você. Nós não temos que ansiar aquilo que Deus faz através da vida do nosso irmão, e sim orarmos para que Deus o fortaleça e continue capacitando e dando força, e Ele da mesma forma para conosco. Porque temos chamados diferentes. Paulo aqui está fazendo uma defesa, ele está mostrando prerrogativa, ele está apresentando aqui as credenciais, quem ele é, quem você é. Quem você é para a sociedade? Qual o Deus que a sociedade observa que você serve? Qual a sua consistência? Irmos para a igreja, levantar os braços, né? Dançarmos, estarmos em comunhão, dia de terça, dia de quarta, dia de quinta, dia de domingo principalmente. Apenas isso? É esse o Deus tão pequenininho que você serve? E quando nós não estamos ali? E quando nós estamos sós, qual é o Deus que reina e impera na nossa vida? Sós entre aspas, porque somos observados. Já falei sobre a grande nuvem de testemunho. Às vezes não temos homens, mas temos demônios e os anjos nos observando. Qual é o testemunho que nós estamos dando? Qual é a vida que nós estamos vivendo? O que é que estão vendo em nós? Vamos ler em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. É bastante conhecido. Paulo fala aqui sobre o espinho da carne. Diz a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um arguilhão, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disto. 3 vezes eu pedi a Deus, eu roguei, eu orei ao Senhor que me afastasse, ou que afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, ou penso que estou fraco, então é que eu sou forte. Me permitam falar de mim. Vez ou outra, desde quando Deus começou esse processo na minha vida, e ontem eu estava conversando com a Kelly, 2 horas e 52 minutos de conversa. Kelly,
Obrigado pela sua atenção e pela sua companhia. Eu vi que também outras pessoas passam pela mesma situação, pela mesma circunstância. Tá? Porque, como Paulo falou aqui, Satanás, como é citado lá em Jó, né? Quando se apresentaram os serviçais do Senhor, veio dentre eles Satanás. Obviamente, Satanás, estando entre os serviçais, ele é um serviçal também. Ele só faz o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus permite. Ele não passa disso. Então, Satanás trabalha em prol de Deus na minha vida e na tua vida. Nem sempre ele vai ter uma autonomia, a não ser quando nós nos encontramos em trevas. Ele atua na região das trevas e Deus não volta atrás da sua palavra. Mas Deus, ele entra com uma providência. Então nós não podemos dizer jamais fui tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Mas o diabo nos tenta com a permissão ou com a imperança de Deus, e Deus entra com a providência do livramento, da capacitação, da força. E Paulo diz, em plena consciência, né? Porque ele começa o texto aqui, no versículo 1, dizendo que ele conhece um homem que há 14 anos se converteu e foi levado ao terceiro céu. Se no corpo ele não sabe, se fora do corpo ele não sabe. Não é que ele estava confuso, mas ele estava aqui com zelo, preocupado em não passar algo que ele não tinha plena certeza. Mas o que ele tinha plena certeza, ele falou. Que ele vive sob a graça de Jesus Cristo. Paulo servia a um Deus que ele foi ensinado de maneira errada. E esse Deus, esse mesmo Deus que ensinaram a ele de maneira errada, se apresentou a ele na pessoa do Filho. E Paulo ali houve uma conversão. E caiu as escamas dos seus olhos, ele começou a servir a Deus da maneira certa. Ele passou de perseguidor a ser perseguido. E ele estava aprendendo o que é sofrer as aflições, as injustiças, as injúrias. O que é que ter altos e baixos, onde o diabo ele vem praticamente, pessoalmente, afligir. Você sabe o que eu estou falando, ele traz angústias, dúvidas, oscilações. A gente chega ao ponto de pensar em desistir. E hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Isso é normal? Não sei. Mas isso acontece. E nós pensamos às vezes em desistir. Aí o próprio Deus, através de Jesus, o próprio Jesus fala, olha, a minha graça, que é o meu favor imerecido, te basta. E Paulo entende que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Aí eu vou mais além. E quando nós pensamos que estamos fortes, aí é que nós estamos fracos. Me permita explicar isso. Quando a gente está fraco, a gente pensa que não é nada, a gente vai clamar a Deus por graça, por misericórdia, pela presença do Espírito Santo de Deus. E Deus ele vai nos fortalecendo de glória em glória, dia após dia, através da misericórdia. E aí a gente busca mais, seja lendo, seja orando, seja chorando com gemidos inexprimíveis. E o nosso espírito vai se fortalecendo, a gente faz jejum, a gente ora em pensamento, a gente fica mais ligado com Deus, a gente ouve louvores, a gente louva louvores. E nós nos aproximamos mais de Deus, quando nós achamos que nós estamos fortes, que é o que Paulo fala aqui, para que ele não se soberbecesse, leiam o capítulo 12, né? As visões e as revelações do Senhor para Paulo. Aí ele começa a se soberbecer, aí ele entende que aí é que ele fica fraco, porque a força do homem não é nada para Deus. Nós somos completamente dependentes, contínua, constantemente de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós não somos nada. E como eu já disse aqui, o céu ele é tomado à força. É uma luta, é uma batalha, é uma guerra diária, através de hora, através de segundo, através de minutos, de semana. Nós não podemos vacilar, né? Aí eu pergunto, você é crente? Que tipo de crente que você e eu nós somos? Né? Eu me faz lembrar aqui que nós cantamos diversos louvores, não é errado. Cantamos como esperança, como anseio. E o louvor ele trabalha na nossa emoção. E nós estamos no culto, às vezes em casa, estamos no carro, às vezes no headphone, às vezes, né, no fone de ouvido, e começamos a louvar e somos levados à presença de Deus. E estamos ali, principalmente, eu quero falar certamente da igreja, naqueles cultos específicos, louvando a Deus. Mas tem louvores que nós não podemos cantar.
Em momentos específicos da nossa vida, tem louvores que nós não podemos cantar. Nós devemos e poderíamos usar louvores como uma oração. Tem um louvor da afinada Denise Cerqueira que ela fala: sou contra o mal que há em mim, sou contra os meus ideais, não dá pra ficar assim, eu vou tentar mudar, preciso ouvir tua voz, dizendo vem como estás, me aceita, ó meu Pai, né? Aí é uma oração de mudança, de transformação. Louvarmos conscientes daquilo que nós estamos dizendo. Mas tem louvores que dizem, eu tenho um chamado e temos que ter convicção desse chamado. Tem louvores que falam, vem retirar em mim, eu venho reinar em mim, vem reinar em mim. Será que nós estamos preparados para Deus verdadeiramente reinar em nós, através da nossa vida? Né? Eu me entrego, eu me rendo. Nós estamos nos entregando e nos rendendo mesmo? Tem um louvor que eu gosto muito, mas Deus está me fazendo meditar sobre ele. E eu não vou parar de cantar, mas eu tenho que ter plena consciência do que é que eu estou levando para a mesa. Né? E eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Aí canta o Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Eu tenho fome de quê? Eu tenho sede de quê? De quê? De apenas receber as benevolências de Deus? E não tomarmos consciência de quem nós somos nos planos de Deus aqui na terra? Né? Apenas uma fome e uma sede. Nós temos que ter a convicção e a consciência que essa fome e essa sede não tem que ser somente cantada, ela tem que ser buscada. Buscada. Lida. Vivida. Ouvida. Sentida pelo Espírito Santo. Nós somos emissários de Deus aqui nessa terra. Não podemos vacilar. O diabo é um ser espiritual, ele não brinca, ele não vacila, ele não descansa. Ele só tem um propósito: destruir a mim e a você por uma inveja diabólica, porque nós vamos reinar ao lado de Deus, fazendo o que ele fazia e não valorizou. E ele não quer isso. Ele não vai permitir isso. E você não é nada para lutar com ele, eu não sou nada, eu não tenho força nenhuma para lutar contra ele. Somente Deus pode nos dar essa vitória. Porque quando ele nos fornece essa vitória, enquanto ele nos mantém em pé, nos fortalece, é a vitória dele. Ele vence através de nós. Né? Nós temos que ter consciência que nós somos soldados de Cristo. E o grande exército do Senhor já foi levantado. Um grande exército o Senhor está preparando, forte, mais feliz na terra. E as portas do inferno não prevalecem contra esse povo vencedor. Aleluia! Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia! O grande Zadbaol, o El Zadbaol, o Senhor dos exércitos, está levantando um exército na terra para a última hora. E nós não podemos brincar, nós não podemos vacilar. Nós temos que ter relacionamento com Deus e convicção disso. E ainda que nós titubeamos, que nós caímos, ainda que nós pecamos, ainda que nós fraquejamos, que nós tenhamos dúvida, importa que nós recorremos a Ele nessa fraqueza, porque aí nos tornaremos fortes. Nós temos que ter convicção, plenitude de quem somos nós. Somos seres humanos, falíveis, dotados de emoções. E somos traídos na maioria das vezes pela nossa própria carne, pela nossa própria mente, pelo nosso próprio rim, pelo nosso próprio coração. Se deixarmos, nós vamos fazer somente o oposto da vontade de Deus. Mas como soldados, recrutados, alistados, convocados, nós já estamos com um uniforme e um material na mão. Nós não podemos mais voltar atrás. Senão ele vai apresentar uma cova para muitos de nós. Nós vamos perder a nossa salvação e vamos impedir que através de nós muitas outras pessoas encontrem a Cristo. Sejam alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo proposta e pelo propósito do Espírito Santo na vida deles. Um dia alguém veio até a nós por ser um soldado obediente em sua missão. E hoje nós estamos aqui. E agora nós temos que fazer a nossa parte, que é irmos, né, a quem realmente Deus nos enviar. E muitas das vezes nós estamos levando a palavra de Deus sem saber. Aí eu volto ao início, com a nossa vida, com o nosso comportamento.
Vida com Deus não é fácil, não é brincadeira. Não é. Deus vai trazer para você pessoas de outros estados. Deus vai trazer para você pessoas de outros países. Da Suíça. Luzia, Deus te ama, Ele é contigo e com tua filha Radassa. Estamos orando firme e forte aqui para a vitória dele na tua vida. Ele é contigo. Aí levanta às vezes pessoas para dizerem e lançarem dúvida no nosso coração e na nossa mente de como nós devemos agir. Deixa eu te dar um testemunho. Eu usava a minha internet para propagar as coisas que não eram de Deus. Eu usava a minha internet para aparecer sem camisa, musculoso, para trabalhar em cima de sedução, com frases de efeito que não tinham nada a ver com o evangelho. Eu permiti que o inimigo, através da minha vida, ele afastasse muitas pessoas de Deus. Eu atrapalhei de uma certa forma, entendam, o propósito e a proposta de Deus na vida de muitas pessoas, principalmente mulheres. E hoje eu não posso usar a minha internet, as minhas redes sociais, o meu Instagram, o story do meu Instagram, que vai diretamente para o meu Facebook, para o story do meu Facebook. Família Celebrare no Facebook, grupo. Deus ama vocês. Nós compartilhamos lá também as coisas que Deus coloca no nosso coração. As frases que o Espírito Santo fala, assim como nós hoje compartilhamos frases de Moody, de Smith e Wigglesworth, de C.S. Lewis. Deus tem me dado frases que são efeitos na minha vida e eu escrevo e coloco o meu nome lá porque foi Deus que me deu. Mesmo que ele tenha dado para outra pessoa, eu não copiei, porque o que eu copio eu coloco lá, fulano de tal. Mas eu não quero glória, eu não quero reconhecimento. Agora dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eu faço um pool, é uma sinergia, é uma sincronia. O que eu posto para a glória de Deus, como evangelismo, no meu Facebook, no meu Instagram, vai quando compete, quando cabe também, para o meu status do meu WhatsApp. Quem está no meu WhatsApp, recebe. Porque eu tenho que dar aquilo de graça, aquilo que eu recebo de graça. E eu já fui um emissário de Satanás nesse mundo. Eu já atrapalhei, prejudiquei a vida de muita gente. Aí vem pessoas na minha vida e às vezes na sua pode vir também. Eu quero dizer isso para você. Não tenha dúvida de utilizar a sua vida com as redes sociais. Use as redes sociais, use a sua vida, use a sua língua, use o seu corpo, use o seu comportamento, use o dom que Deus te deu, qualquer que seja, o louvor, a pregação, a maestria de ensinar. Às vezes o teu silêncio, seja um anônimo de Cristo, ore em particular, porque Deus vai te levar para nações. A internet hoje, apesar de ser uma via satânica, ela pode ser usada como bênção e ela deve ser usada como bênção. Leve isso para outros mundos. Deus tem me usado para atingir. Eu acho que o que eu faço não é nada, mas o Espírito Santo fala para mim, eu não sou responsável pelo que você fala. Não, ele fala, você é responsável pelo que você fala, mas eu, o Espírito Santo, eu sou responsável pelo que eu levo para o ouvido das pessoas, para a vida, para a alma delas. Não tenha dúvida, se tiver, ore, peça confirmação. Use as suas redes sociais para levar a palavra de Deus. Tem pessoas que conversam comigo de Moçambique, da Guatemala, da Guiana Francesa, do México, da Suíça, dos Estados Unidos, fora dos estados do país, aqui no nosso país, e Deus tem me unido, né? Cantora e missionária Deiliane, lá de Brasília, lá de Goiânia, Goiás, cantora e missionária Maria do Socorro. Deus tem trabalhado de maneira à predisposição de cada um de nós. Ele não vai nos obrigar a nada, e vai a nós virmos a Ele mediante o nosso propósito dele na nossa vida específico. Mas Ele não vai nos obrigar a fazer aquilo que compete a nós fazer. Né? Jesus só vai fazer a parte que é impossível o homem, ressuscitar Lázaro, tirar a pedra, tirar as ataduras e vir pulando, todo mumificado, enfaixado por lado de fora, compete ao homem fazer. Faça a sua parte. Né? O céu ele é tomado à força, é esse esforço nosso que nós fazemos diariamente para agradar a Deus. Mas viver para Cristo, ser um cristão, ser um verdadeiro evangélico. Evangélico é aquele que propaga as boas novas que Jesus veio como exemplo e propagou. Não é só estar dentro da igreja. Não é só ser usado em profecia ou receber profecia das pessoas. É algo muito mais duro, muito mais profundo.
Essa semana eu estava assistindo um vídeo, não sei se eu já falei aqui, de como eu vejo muitos vídeos do reino animal. E a gente vê que o leão ele pega a coça, o tigre vai e pega, o crocodilo vem e pega e come. E eu sempre via isso de uma maneira tranquila, mas essa semana eu vi um vídeo de um urso polar, todo branquinho ensanguentado, e um leão marinho ali se debatendo. E ele com suas garras colocava, quando ele tentava sair, as garras. Era incrível como as garras entravam. E ele começou a mastigar. E o leão marinho vivo ali me deu uma dó. Aí o Espírito Santo palestrou no meu coração o seguinte: como que você pensa que vai ser a perseguição? A minha igreja. Você acha que o diabo ou as pessoas enviadas por ele vão chegar, vão dar um tiro na cabeça e você vai ter uma morte imediata? Ou você acha que vai ser como a vida selvagem, os ursos e os leões, os tigres, as panteras, os leopardos, os que imperam, vão comer vocês vivos? Vão lhe devorar vivo, vão puxar a sua pele, os seus órgãos, até que você perca a sua vida de maneira dilaceradora, assim como foi com Cristo no Calvário e na Via Crucis antes do Calvário, assim como foi com a igreja primitiva. O Coliseu de Roma ele é mostrado hoje no cinema como uma arena e como fosse um campo de futebol no meio. Mas se você buscar fotos do Coliseu de Roma, os romanos ficavam ali na plateia diante do imperador e ali era um labirinto. E a alegria deles era verem o leão chegando nos cristãos primitivos, e os cristãos não sabiam. E aquela era o grande jogo de diversão macabra. E quando o leão chegava, geralmente os pais, né, a mãe ou o pai de família se jogava para morrer primeiro, mas todos morreriam. Às vezes chegava de um lado um leão, chegava do outro lado o outro leão, não tinha. E eles comiam os servos de Deus da igreja primitiva vivos. Eles arrancavam o braço com aquela pessoa viva, ele mordia a cabeça, ele arrancava uma perna, os membros, os órgãos com a pessoa viva. Imagine que dor, que agonia, fora a agonia emocional, mental, em olhar e saber que aquele leão, que naquele momento está na iminência de morrer. Como é que foram as mortes dos apóstolos? Você sabe? Pesquise na internet. Como é que o que teve uma morte mais tranquila, porque Deus tinha um propósito na vida dele, foi João em Patmos. Mesmo assim ele morreu isolado, em solidão. Mas Deus precisava revelar o Apocalipse que nos norteia hoje em dia sobre exatamente esses finais desses tempos aqui. Como é que era a morte da igreja primitiva? Nós temos toda uma liberdade hoje de adorar a Deus, de ler a Bíblia, e não lemos. E vai chegar um momento, estamos na iminência disso, de que a Bíblia vai ter que estar aqui, ó. Porque nossos irmãos lá na China, o que eles têm da Bíblia aqui é o que eles estão usando, porque é proibido falar de Deus, proibido ler a Bíblia. Não há Bíblia nem na internet. A internet lá ela é fechada. E essa perseguição ela vai chegar até a gente aqui. E aí talvez você e eu queiramos retardadamente tomar uma posição. Aí vai ser tarde demais. Guarda essa palavra, coma o rolo no seu coração. Eu estou falando isso para você, mas isso serve para mim. Tá? Não dê ouvidos ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti a ele, e ele fugirá de vós. Hoje, às vezes agora, nessa hora. Mas daqui a pouco ele volta, amanhã ele volta, porque a luta dele é incessante. Tá entendendo agora como é que é o esforço para entrar no céu? Não é por mérito nosso, já foi tudo feito na cruz. Mas nós como emissários, como agentes, como soldados do exército de Cristo, ele conta com você e ele conta comigo. Tenha a plena certeza de quem você é. A que Deus você está servindo? Ao Deus de antes da tua conversão, como Paulo achava que servia da maneira correta, porque ele foi educado daquela maneira? Ou ao Deus agora depois da tua conversão, depois do teu processo? Não deixe que pare em você. A única pessoa que pode dizer para você que você não pode é o Espírito Santo. E ele habita dentro de você para isso. Busque sensibilidade, busque revelação. Deslize num dia, fraqueje, esmoreça, fique em posição fetal, deite, entre em crise, porque isso é normal com quem tem um chamado de Deus. As crises acompanharam Paulo, as crises acompanharam Elias na caverna, as crises acompanham todos aqueles que têm um chamado específico. Você não pode abandonar jamais esse chamado.
Não pode sequer pensar em abandonar. Você pode fraquejar, porque quando você estiver fraco, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus está ali pertinho de você, como ele estava com Paulo. Você tem credenciais como Paulo tinha credenciais. Você pode abrir a boca e falar: eu sou filho do Deus vivo. Jesus morreu por mim na cruz e tirou todo o pecado que me foi imposto através do Adão lá no Éden e me justificou. E hoje eu sou vivo. Não mais vivo eu, mas ele vive em mim. Mas ele precisa viver em nós verdadeiramente. Nós não temos merecimento nenhum, mas temos que fazer valer e usufruir todo o sacrifício de Cristo que foi dilacerado na cruz. Temos que ter a consciência de quem nós somos e a que Deus nós servimos. A que Deus eu sirvo que você serve? Ao Deus que nós aprendemos de maneira errada ou ao Deus que tem se revelado particularmente, intimamente a cada um de nós? Deus tem se revelado a você. Você tem se permitido? Busquemos força e entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos. Nós temos liberdade para isso. Cheguemos-nos, pois, com ousadia e entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que um novo caminho nos consagrou diante do trono da graça, com corações verdadeiros e inteira certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro, porque ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder, a Deus exaltá-lo, para sempre adorá-lo. Jesus, Senhor, eterno benfeitor. Ele fez uma benevolência na nossa vida, na minha vida. E nós não podemos abrir mão disso. É duro, é difícil. O primeiro conflito é conosco mesmo. O segundo conflito é com o diabo. O terceiro conflito é com o mundo. O quarto conflito são com aqueles que se levantam achando que estão acertando, como os 3 amigos de Jó, orientando e dizendo a eles que ele está errado. Mas precisamos aprender com Jó, ficarmos calados, buscarmos somente naquele que são verdadeiramente servos de Deus, digno da confiança dele, digno da nossa confiança, para que no fim nós possamos dizer como ele: olha, eu te conhecia somente de ouvir falar, hoje eu te conheço de estar presente do meu lado, de sentir, de te ouvir, de te ver, e ainda que tu me mates, tu és o meu Deus, eu não te deixarei. Exultarei e exaltarei ao Deus Jesus da minha salvação. Que Deus ele nos abençoe rica, abundante e poderosamente. Busque a Jesus e ele vai se revelar a você. Como? Não sei. Pergunte ao Espírito Santo, que ele está dentro de você. Ama a sua vida. Orem por mim e eu oro por vocês.